Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rodrigo Vilela Veiga e esse é o canal do Penal. No vídeo de hoje veremos o primeiro dos crimes de peculato, o peculato apropriação. Mas antes de começar o vídeo, peço que se você não é membro do canal, por favor se inscreva, deixa lá o seu joinha, e se tiver alguma dúvida, deixe seu comentário que eu sempre respondo. Bom, esse crime aqui é o primeiro dos 4 tipos de peculato que temos no nosso Código Penal. Nós temos o peculato apropriação, tema do vídeo de hoje, temos o peculato desvio, que também está aqui no artigo 312, tema do próximo vídeo, temos o peculato furto e temos o peculato culposo. Para ficar mais fácil o entendimento, eu farei 4 vídeos, um sobre cada um deles, que aí a explicação fica mais curta e mais fácil de tu entender. Bom, como eu falava então, o peculato apropriação está no artigo 312. E olha só, como é que eu vou saber qual parte é o peculato apropriação, qual parte é o peculato desvio? É fácil. A parte que está em vermelho, somado com a parte que está em azul, formam o peculato apropriação. No próximo vídeo, vamos mostrar que o verbo desviá-lo é do peculato desvio e há uma outra composição para afirmar o crime. Por que eu botei em vermelho e em azul? Porque essa parte em azul se aproveita aos 2 peculatos. Então, por isso, a divisão em vermelho e azul. Bom, como é que se dá o peculato, então, à apropriação? Olha só. Primeiro, o que ele protege? Como todos os crimes desse capítulo que veremos agora, qual capítulo? Os crimes praticados por funcionário público contra a administração pública, o que ele protege é o bom andamento da administração pública. Em especial aqui, no caso do peculato à apropriação, ele também protege o patrimônio público, ou seja, o patrimônio da administração pública. E veja que interessante, por isso tem um asterisco aqui, ó, o patrimônio particular. Por que o patrimônio particular? Porque olha só, o próprio artigo 312 ele fala em bem público ou particular. Portanto, o patrimônio público particular, o patrimônio público particular também fica alcançado então pela proteção. E muito importante, grifado aqui em roxo, essa questão aqui é fundamental para entender aquela questão da insignificância, que é, também protege o quê? A moralidade administrativa, ou seja, o fato de o funcionário público agir dentro dessa moral administrativa. Bom, o verbo do crime é apropriar-se. E vejam que interessante, esse verbo nos remete a um crime chamado apropriação indébita, não é assim? Artigo 68 do Código Penal. A não ser crime esse. Aqui no canal nós temos um vídeo só sobre o artigo 168 do Código Penal, a apropriação indébita. Então quer dizer, professor, que tem um crime de apropriação indébita e tem um outro crime com o mesmo verbo chamado peculato apropriação? É isso mesmo. Justamente porque o peculato à apropriação é um chamado crime funcional impróprio. Como assim? Há uma classificação. Que classificação é essa? Assiste o nosso vídeo passado dessa playlist que tu vai entender. Essa classificação diz o seguinte: os crimes funcionais impróprios são aqueles em que eu tenho um crime específico para o funcionário público, peculato à apropriação, e tem um outro crime na nossa legislação quase idêntico para quem não é funcionário público, apropriação indébita. Certo? Então o verbo é o mesmo, vejam, apropriar-se. Que quer dizer o quê? Quer dizer assenhorar-se, tornar-se dono, passar a agir como dono, como proprietário. É essa a ideia. E vejam só, gente, tanto no crime de apropriação indébita quanto no peculato à apropriação, essa parte é essencial. A posse inicial do bem, ela é lícita. Então o funcionário público que pratica o crime de peculato à apropriação, ele recebeu o bem lhe foi entregue pela administração pública de maneira lícita. Qual é o problema? O problema é quando ele passa a agir como dono, ou seja, quando ele se apropria. Certo? E muitíssimo importante, sublinhe isso aí, que é importantíssimo, sublinhe esse negócio, que isso pode mudar o crime, hein, gente? Esse bem, ele tem que ter recebido em razão do cargo. Então ele recebeu o bem, vejam só, em razão do cargo. A administração lhe entregou o bem em razão do cargo. Exemplo, trabalho no IBGE e eu recebo do IBGE, por exemplo, um smartphone
para fazer o recenseamento, para fazer o censo, aquele censo que é feito todos os anos no Brasil. E aí esse smartphone me é dado pela administração. Eu estou na posse desse bem e a minha posse é lícita. E mais, eu recebi esse smartphone da administração pública porque em razão do meu cargo. Perfeito. Tá tudo certo. No momento em que eu passo a agir como dono desse bem, desse celular, ou seja, vendo o celular, presentei alguém com ele, eu estou agindo como dono, ou seja, me apropriando. Aí eu teria sim o crime de peculato, apropriação. Bom, continuando a análise do crime, gente, olha só. Objeto material, ou seja, o que eu tenho que me apropriar para que eu tenha, então, peculato, apropriação. Então a lei, ela dá um conceito absolutamente amplo. Ela fala dinheiro, valor ou outros bens móveis. Dinheiro, coisa mais fácil, é a moeda corrente no país, não é isso? Valor é aquilo que tem um valor econômico e é facilmente conversível em dinheiro. Ações, títulos de crédito, então são valores. E outros bens móveis são os bens, né? Automóveis, motos, telefone celular, computador. Então, vejam só que o conceito utilizado no artigo é o mais amplo possível. Qualquer tipo de coisa que tenha valor econômico. Essa é a ideia. E vejam que interessante, público ou particular. Porque vejam só, em muitos casos, o servidor público ele recebe a posse de bens particulares que estão sob custódia da administração pública. Essa é a ideia. Portanto, ambos podem ser objetos materiais do crime de peculato, apropriação. Bom, olha só. O elemento subjetivo, ou seja, o querer do agente, só existe peculato, apropriação, de maneira dolosa. Além do dolo, se exige um elemento subjetivo do tipo. O que é isso? É um querer especial previsto no tipo penal. É o que se chamava antigamente de dolo específico. Hoje chama elemento subjetivo do tipo. E é essa ideia aqui, ó, de se apropriar do bem para si ou para outrem. Essa é a ideia. Então, além do dolo, tem que haver esse querer especial aqui, esse objetivo do bem ficar para si ou para outra pessoa. Bom, quem é o sujeito ativo desse crime? Bom, como está escrito no próprio tipo penal, apropriar-se o funcionário público. Portanto, em regra, é o funcionário público o sujeito ativo do crime de peculato, apropriação. Eu coloquei um asterisco aqui, por quê? Porque, como vocês, imagino que você já sabe que viram o vídeo anterior, é possível que um funcionário público pratique peculato, apropriação em concurso com alguém que não seja funcionário público e os dois podem sim responder por peculato, apropriação. A base legal para isso é o artigo 30 do Código Penal. Se tu não entendeu a explicação, por favor, para o vídeo aqui agora e vai assistir o primeiro vídeo da playlist sobre crimes praticados por funcionário público contra a administração pública, porque a explicação está concentrada lá. Legal? E o sujeito passivo quem é? Em regra é a administração pública, porque tem asterisco aqui. Como eu falei anteriormente, né, como a gente acabou de colocar aqui anteriormente, se o bem pode ser público ou particular, é possível então que, da mesma forma, também seja sujeito passivo aqui secundário, o particular, quando o seu bem, então, é apropriado, né, pelo funcionário público. Então, em regra, a administração pública, secundariamente também pode haver um particular ali se apropriando do bem. Bom, quando é crime se consuma, gente? Simples, no momento em que o servidor passa a agir como dono, ou seja, quando ele inverte aquela posse daquele bem. Nesse momento, o crime é consumado. Tranquilamente, é tranquilo, é unânime a doutrina dizer que é cabível essa tentativa quando o sujeito tenta, então, essa inversão da posse e não consegue por circunstâncias alheias à sua vontade. Tá? Essa é a ideia, muito simples. Bom, quem vai julgar esse crime? Quem julga o crime de peculato ou apropriação? Pode ser a Justiça Estadual ou a Federal. Bom, quando vai ser estadual? Quando é um funcionário público municipal ou estadual que estão desviando bens do município ou do estado ou bens particulares. Aí, quem julga, estadual. Pode também ser a federal? Claro. Quando? Quando for um funcionário público federal desviando bens pertencentes à União, autarquias, empresas públicas e fundações. Essa é a ideia. Só que também pode ser, gente, olha que interessante, quando
quando eu tenho um funcionário público estadual ou municipal que recebeu uma verba federal, verba essa recebida por convênio e que está sujeita à prestação de contas em órgão federal. Também é competência de quem? Da federal. É o que o STJ já pacificou, inclusive já está aqui na chamada jurisprudência em tese do STJ, de número 15. Tá? E, por fim, gente, se por acaso esse desvio, essa apropriação servir como prova para demonstrar a sonegação de imposto de renda, também será, então, competência da Justiça Federal, mesmo sendo um funcionário público estadual ou municipal, conforme também a jurisprudência em tese do STJ de número 14. Bom, estamos quase acabando o vídeo, gente. Agora vem a parte mais polêmica do vídeo, que é possível a aplicação do chamado princípio da insignificância ou bagatela nos crimes praticados contra a administração pública? A resposta parece óbvia, mas não é tão óbvia assim. Por que parece óbvia? Porque vejam só, o STJ, em 2017, na sua terceira sessão, e o que é a terceira sessão? É a junção das duas turmas que trabalham o direito penal no STJ, decidiu e editou a súmula 599, que diz que não é cabível a aplicação do princípio da insignificância nos crimes praticados contra a administração pública. E por que eles entendem isso? Eles entendem isso porque, além do valor desviado, e o valor para eles não interessa, o que interessa é que quando o servidor atenta contra a administração pública, passando a agir como dono daquele bem, ele atinge a moralidade pública. E, portanto, independente do valor do bem subtraído, apropriado, não caberia a aplicação da insignificância. Tá? É por isso que essa súmula foi editada. Só que o interessante é que em 2018, depois da aplicação da súmula, o próprio STJ, nesse caso aqui, que é o RHC 85272, aplicou a insignificância num crime, né, contra a administração pública, o que é bem contraditório. Né? E o STF, ele tem julgados, como esses dois estão aqui embaixo, esse é do ministro Gilmar Mendes, esse é do ministro Lewandowski, em que eles aplicam também insignificância nos crimes praticados contra a administração pública. Esse caso aqui, por exemplo, o HC 112.388, é um caso em que um carcereiro se apropriou de um farol de milha que havia sido apreendido com um preso. E esse farol de milha tinha o valor de R$13. E aqui se entendeu, então, no STF pela aplicação da insignificância. Então veja que o tema não é assim tão simples quanto parece, porque se lê uma jurisprudência a esse sentido. Majoritariamente se entende pela aplicação, tanto é que há uma súmula, mas pela não aplicação da insignificância, tanto é que há uma súmula do STJ, mas existem posições assim que divergem um pouquinho. Eu particularmente entendo, e não só eu, como há doutrinadores no mesmo sentido, mas que se o bem tem valor absolutamente irrisório, não faria sentido nenhum a aplicação do crime de peculato à apropriação. Por exemplo, qualquer pessoa que trabalha na administração pública já levou para casa uma caneta, algumas folhas de papel, né, sei lá, algum clipe, alguma coisa assim, são coisas insignificantes, mas que para o STJ, com a aplicação fria da súmula, seriam, né, crimes de peculato à apropriação. Legal, pessoal? Então esse foi o vídeo. Qualquer dúvida, por favor, deixe seu comentário que eu respondo e até o próximo. Um abraço!